Primeira coisa a fazer aqui é realizar a conexão com a central. Menu conexão, ligar. Essa mensagem é porque eu já tinha aberto o programa. Agora ele está fazendo o download dos dados da central. Ele está carregando esses dados no software. Primeiro menu F1, configuração. F1, mudança de gás. Tipo de combustível metano, que aqui no Brasil é utilizado o metano. GLP não é utilizado no Brasil, mas em alguns outros países é utilizado. Motor aspirado, não é turbo. O tipo do injetor nesse carro é o Lovato K. Isso aqui é uma medida de acordo com o tipo de injetor. A cilindrada 2.0, tipo de sinal de rotação. Quando eu desmarco esse sinal aqui, ele informa. Cuidado, removendo a conexão do sinal de RPM, as rotações serão obtidas do tempo de injeção. Ele usa o bico de injetor para poder estimar a rotação do motor. Esse leitura da RPM da árvore de comando, eu acredito que ele pega a leitura de rotação pelo sensor de fase que fica no cabeçote. Número de cilindros. Esse aqui é um motor de 4 cilindros. Tipo de ignição é um motor com 2 bobinas. Esse aqui é o tipo de mudança de combustível, se ele vai mudar quando o motor estiver acelerando ou quando estiver desacelerando. No caso tem aceleração. Quando eu pisar no acelerador, ele vai mudar. Para mudar da gasolina para o gás, ele tem que atender algumas configurações. A primeira é o seguinte: ele vai só mudar quando atingir 1.600 RPM. A segunda condição, ele só vai mudar para o gás quando o motor alcançar 40 graus. E tem uma terceira condição, essa do tempo, atraso na passagem gasolina a gás. Se você ligar o carro com a temperatura ambiente de 10 graus, com a temperatura do motor a 10 graus, ele vai esperar 100 minutos, 1 minuto e 40, vai esperar 100 segundos, 1 minuto e 40 segundos. Depois ele vai verificar. A temperatura da água está acima de 40 graus? Se tiver, ele muda para o gás. Se não, ele vai esperar o motor aquecer. Se você já ligar o motor quente a 60 graus, ele vai esperar menos tempo, 45 segundos, para comutar para o GNV. 60 graus ele já está acima dos 40 graus, que é a temperatura mínima de comutação que eu configurou aqui. Então, após os 45 segundos, ele vai comutar para o GNV. Esse tempo todo aqui é configurável. Você pode selecionar tudo aqui e ajustar o tempo. Quando você coloca o modo absoluto, ele vai colocar o valor que você escreveu aqui em todas as caixinhas. Se você colocou 50, ele vai escrever 50 em todas. Se você coloca linear, se você botar aqui menos 10, ele vai subtrair menos 10 de cada caixinha aqui. Aqui vai para 90, aqui vai para 80, aqui vai para 35. E porcentagem, ele vai aumentar ou vai diminuir, só que esse valor aqui vai ser percentual. Vai ser 10% de 100 segundos, 10% de 45 segundos e por aí vai. A segunda tabela é quando eu utilizar da temperatura do gás para fazer o atraso da passagem de gasolina para o gás. Esse aqui eu não sei dizer o que é, nem esse aqui de baixo. E aqui você faz um reset na central. Antes de fazer isso, é bom você ter já os parâmetros salvos da sua central. No rodapé a gente tem informação de qual combustível está selecionado atualmente, rotação, o nível do GNV, tempo de injeção de gás, tempo de injeção da gasolina, pressão diferencial, que é a diferença de pressão entre o manifold de GNV, que é na saída do redutor, e a pressão dentro do coletor. Essa aqui é a pressão de saída do redutor e essa aqui é a pressão dentro do coletor. Está um bar porque está a pressão atmosférica.
No F2, ele pergunta o número de sonda lambda. Tem carro que tem uma sonda, tem carro que tem duas sondas. Duas sondas é uma antes e outra depois do catalisador. No XARIPK só tem uma, é do tipo 0,1 volt. E ela é anterior, ela é antes do catalisador. Emissões, F3. Isso aqui eu não sei dizer o que é. Ele tem cutoff. O cutoff está funcionando direitinho. Dá para ver que quando eu tiro o pé do acelerador, o tempo de injeção do gás vai a 0. Mas eu não sei qual é a configuração que isso aqui faz. Nível do gás. O tipo de sensor do nível do gás. O retorno automático para a gasolina se refere quando o gás estiver perto do final. E quando o gás chegar a 1,25 bar, ele vai retornar para a gasolina. Essa configuração é de 0,2 bar até 2 bar. Aqui está 1,25 bar. O que eu for falando aqui é porque eu não sei dizer qual é a função. Sensor de pressão do gás. É o sensor que vai dizer a pressão ali na linha de alimentação do gás. Temperatura. Esse aqui é o sensor de temperatura do gás. Aqui em cima habilita a mudança para o GNV de acordo com a temperatura do gás. Embaixo de acordo com a temperatura da água. E esse parâmetro aqui é para você utilizar o sensor de temperatura de água do motor do veículo. Aqui no meu está habilitado. Então eu não uso aquele sensor de temperatura que vem no kit GNV. A central do GNV está ligada no sensor de temperatura do carro. E ele faz a leitura da temperatura de acordo com a variação de resistência do sensor original do veículo. Eu já mostrei aqui em outro vídeo como é que faz para configurar isso aqui. F7, inserção K. Essa tela aqui é de calibragem, é o ajuste fino do GNV. Isso aqui é um mapa de injeção. Nas colunas você tem a rotação do motor, 2.500 RPM, 3.000, 3.500. Nas linhas tem um tempo de injeção, 2 milissegundos, 3, 4, 5. O tempo de injeção varia de acordo com a carga do motor. Quanto menor o tempo de injeção, menos carga o motor está submetido. Quando ele está sob uma carga muito alta, o tempo de injeção está alto. Então, como é que isso aqui funciona? Se o carro tiver a 2.000 RPM e uma carga que resulte num tempo de injeção de 3,5 milissegundos, ele tem esse fator K para a equação de tempo de injeção do gás. Como é que funciona o kit GNV de quinta geração? Ele vai ler o tempo na gasolina, é o tempo que a central original faria injeção de gasolina. Esse tempo vai entrar numa fórmula. Essa fórmula considera o tempo de injeção da gasolina, a temperatura da água, a temperatura do gás. Considera esse fator K e o resultado dessa fórmula vai ser o tempo de injeção no gás. É assim que ele calcula o tempo de injeção do gás. Então aqui você consegue fazer o ajuste em diversas condições de rotação e carga para poder fazer o ajuste fino. Ou seja, você vai enriquecer ou vai empobrecer a mistura do gás aqui. O objetivo desse vídeo não é ensinar a fazer a calibração. Isso eu vou fazer em outro vídeo porque também é um processo complexo. Isso aqui é só uma apresentação do programa. Nesse espaço aqui ele vai comparar o tempo de injeção da gasolina, do bico injetor de gasolina, quando o carro está no combustível original e quando você muda para o GNV. O ideal é que quando você está rodando no combustível original, o tempo de injeção fique o mesmo quando ele for mudado para o gás. Na verdade é o contrário. Quando você mudar o combustível para o gás, o tempo de injeção original da gasolina tem que ficar o mais próximo possível do que quando o carro não está no gás, quando está no combustível original. Você clica em modificar
o mapa, para você quiser alterar a escala de colunas e linhas do mapa. E iniciar calibração se você quiser fazer a mudança dos parâmetros nessa tela. Terminar a calibração e próxima tela, F8. Eu não sei muito bem esses parâmetros aqui como é que funcionam. Aumentar ao máximo a corrente na mudança para o gás, aquecimento dos injetores. Esse extra injeção ainda não sei o que ele se refere. Mudança gás-gasolina, F9. Mudança sequencial dos combustíveis significa que ele vai gradativamente ligando o bico injetor do gás e desligando o bico injetor da gasolina quando faz a mudança de gasolina para gás. Ele faz de forma sequencial para não ser uma mudança bruta. Esse desligamento dos injetores do gás eu não tenho certeza o que é. Ralente é marcha lenta. Você pode optar na marcha lenta para ele continuar no gás, para entrar no gás, para entrar para a gasolina e depois voltar para o gás, ou caiu na marcha lenta, ele fica sempre na gasolina. Aí acelerou, funcionamento RPM elevada. Gás, adicionar gasolina ou gasolina. Isso aqui significa que você pode escolher se ele vai funcionar, por exemplo, de 1000 RPM até 6000 RPM, só gás. Ou você pode escolher, poxa, de 4500 RPM até, vamos dizer, 6000, eu vou adicionar um tempo de injeção de gasolina para adicionar gasolina. Quando ele estiver nessa faixa de rotação aqui, e o tempo de injeção for maior, por exemplo, do que 12 milissegundos, 12 milissegundos significa uma situação de carga, que o motor está sob carga, porque você pode estar 4.500 RPM, mas o motor tá com baixa carga, por exemplo, você está mantendo velocidade de cruzeiro, tá 130, 120, uma velocidade constante. Aí não é interessante você injetar uma gasolina adicional. Mas numa arrancada, se você quiser adicionar combustível, você vem que a partir de 12 milissegundos de tempo de injeção, você adiciona 2 milissegundos de quantidade de gasolina. E você pode selecionar puramente gasolina. Quando meu carro estiver entre 4.500 e 6.000 RPM, e o tempo de injeção for maior do que 12 milissegundos, eu já mudo para gasolina. Corto o gás e mudo para gasolina. Numa ultrapassagem, por exemplo. Esse Enable Split Fuel, eu não vou explicar como é que faz o cálculo aqui. O mínimo é 0 e o máximo é 25%. Ele faz uma divisão de acordo aqui com, se eu não me engano, isso aqui é com essa pressão da quantidade de combustível que ele vai botar de gasolina em relação ao gás. Isso é uma conta que ele vai fazer uma divisão entre a quantidade de gasolina e a quantidade de gás. Ele vai fazer adicionar a gasolina junto com o gás em todas as faixas de rotação a partir desse valor que você configurar aqui. Vamos dizer, ele vai injetar 80% de gasolina e 20% de gás. Desculpa, ele vai injetar 80% de gás e 20% de gasolina. Não, isso aqui não quer dizer isso não. Esse 25% não quer dizer que é 25% de gasolina e 75% de gás, não. Isso aqui é outra coisa. Tem uma tabela que diz uma conversão desse valor aqui. Mas você configurando esses parâmetros, você consegue dizer se você quer 70% de gás, 30% de gasolina. Tem um mapa que você usa para calcular esses valores, para dizer quantos por cento você vai fazer dividir entre gás e gasolina. Eu vou ligar o carro aqui para vocês verem o funcionamento dessa barra de inferior. Liguei o carro, está na gasolina, rotação mais ou menos 850 RPM, porque o motor está frio.
O nível de gás está 75, esse nível aqui varia acho que entre 0 e 255. O tempo de injeção na gasolina, no tempo de injeção do gás está zerado porque ele não está no gás. A pressão diferencial está baixa, 0,65 bar. Ou seja, essa pressão aqui é igual a pressão no redutor menos a pressão no coletor. MAP é a pressão absoluta no coletor. Se ela está abaixo de 1 bar, significa que a pressão está negativa. É uma pressão abaixo da pressão atmosférica. E aqui 1 bar. Por que essa pressão aqui trabalha geralmente em 2,5 e 2,6 bar? Ela não atingiu ainda os 2,6 bar porque o carro não está no gás. O carro está na gasolina e ele ainda não ativou a solenoide do gás. Agora ele ligou a solenoide do gás. Na verdade a pressão foi para 4 bar. E eu vou acelerar para passar para o gás. Pronto. Ele está rateando porque eu baguncei aqui. Eu fiz uma bagunça nos parâmetros que não era para ter feito. Pronto, agora ele voltou ao normal. Eu fui mudar os parâmetros mostrando para vocês aqui. Toda vez que eu mudo um parâmetro aqui, ele já atualiza na central. O tempo de injeção no gás, repare que não é igual ao tempo de injeção na gasolina. Isso é uma característica do bico. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele usa o tempo de injeção da gasolina para calcular o tempo de injeção no gás. Temperatura da água, 62 graus. Temperatura do gás, 35. E aqui o valor da leitura da sonda lambda. Repare que ela está tentando manter os 0,5 volts. Isso é o ideal. Abaixo de 0,5 a mistura está pobre. Acima de 0,5 a mistura está rica. E F10 para sair. O F2 é uma visualização de parâmetros, rotação, status, como é que está a chave de acionamento do gás, se está em cutoff ou não. Vou fazer um cutoff aqui, ó. É que a luz está demorando a acender, mas pelo tempo de injeção de gás você sabe que o cutoff está funcionando. Olha lá, zerou. Ele zera, e eu ouço aqui os bicos de gás parando de injetar. É que não dá tempo do software atualizar. Mas quando ele está em queda de rotação, ele zera a injeção de gás. Para quem não sabe o que é cutoff, é um modo de economia de combustível, que quando o carro está reduzindo, ele corta a alimentação de combustível. Ele está no gás, não está na gasolina, a pressão da linha de gás, tempo de injeção do gás, tempo de injeção da gasolina, o nível de combustível, a temperatura da água, a temperatura do gás, a tensão dos injetores e a sonda lambda. F3 é um modo de diagnóstico para verificar se tem erro. Apareceu um erro aqui. Você faz testes aqui configurando, olha, os bicos injetores. Eu estou desligando os bicos injetores para poder fazer um teste, injetores do gás, e você verifica se a central está recebendo sinal dos bicos injetores da gasolina. A central está recebendo o sinal dos 4 bicos injetores. E aqui você testa as solenoides. Você tem que fazer o teste com o motor funcionando na gasolina, porque senão você vai causar um desligamento do carro no gás. F4 é uma calibração automática. Com a temperatura quando a temperatura atingir o valor de 80 a 90 graus, você clica em continuar, ele vai calibrar aquele mapa de injeção que a gente viu, que é o fator K, para a melhor maneira possível, né? De acordo com o que a central, de acordo com o que o software vai entender, e depois tem que fazer uma calibração fina. Daqui para baixo, modificar calibração, você modifica aquele mapa do fator K. Em vez de você mudar cada célula daquela, você muda o grupo. São 16 grupos que você pode mudar. Quando você muda isso aqui, você, se não me engano, está mudando 9 parâmetros, 9 caixinhas de uma vez só naquele fator K. Aqui você salva a configuração, carrega a nova configuração. A F8 é programação da central de comando, se você tiver um firmware novo para atualizar.
Esse F9 faz atualização de fichas e mapas. Eu creio que tem que ter uma conexão à internet para isso aqui poder funcionar. Ou algum banco de dados, alguma coisa. E o F10 sair. Você pode fazer guardar a configuração que você utilizou. Fez as modificações, você vai lá e escreve o nome do arquivo. Vou botar, por exemplo, aqui, dia 12 de julho de 2018, configuração 1. Pá, e salva. Ele passa para a gasolina e salva os dados. E essa é uma visão geral, superficial do software da Land Renzo Omegás para o kit de quinta geração, com a central Omegás. Se você gostou do vídeo, não deixa de curtir. Se inscreva no canal para ser notificado de novos vídeos. E se você, toda vez que eu lançar um vídeo, quiser receber uma notificação, é só clicar no sininho ao lado do botão se inscrever. Qualquer dúvida é só postar abaixo nos comentários. Muito obrigado por ter assistido e um forte abraço.